Boa noite, queridos. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 32. Eu quero ler do verso 46 até o verso 47, verso 46 e 47, né? Nós estamos vivendo um ano bem interessante, um ano que nós estamos falando sobre a bondade do Senhor, e esse tema, na verdade, queridos, eu me surpreendo com os temas que Deus tem nos dado aqui ao longo dos anos, e de fato eu vejo a mão do Senhor e a direção do Senhor inspirando e traduzindo para a igreja aquilo que Ele quer nos conduzir, e aquilo que Ele quer nos levar, para o lugar que Ele quer nos levar. E esse ano chegou o ano da bondade do Senhor. Interessante que essa semana, né, eu ouvi 2 testemunhos de 2 pessoas diferentes que diziam respeito à bondade do Senhor. Uma toda orgulhosa veio mostrar para mim o seu dízimo. Aqui, pastor, o meu dízimo, aqui, ó. Né? Feliz porque não só extrapolou um salário que desejava no seu coração, mas também pela fidelidade de ser generosa com a obra do Senhor. Isso é muito bom de ouvir. Né? E o outro que mal começou a ajudar aqui na igreja, já foi chamado, que é uma das características de quem trabalha aqui na igreja, né? A pessoa vem trabalhar aqui, ela é promovida, ela é chamada, eu não sei o que tem nesse lugar aqui, né? Mas foi muito bom saber que Deus abriu uma porta tão desejada, tão sonhada, tão esperada há tanto tempo, e a gente vê o testemunho, no caso ali do Kelly, isso aqui me fez muito bem, né? Ouvir esse testemunho. Testemunhos da bondade do Senhor, que entra com a sua provisão, entra com o seu socorro, entra com o seu cuidado, entra com a sua resposta, quando nós mais precisamos. E nessa noite eu queria compartilhar com vocês sobre a bondade do Senhor revelada através do livro. Nós somos um povo do livro. Na verdade, eu queria, à guisa de introdução, né, trazer essa revelação a cada um de nós. Vivemos num tempo de relativismo profundo. Talvez você mesmo, sem perceber, tenha entrado nessa dinâmica do relativismo, que significa que cada um tem os seus próprios motivos, cada um tem as suas próprias razões, cada um tem o seu próprio jeito. A irmã também, a outra bondade do Senhor, pegou a chave da casa própria, conquistada, e falou, aqui pastor, eu peguei a chave do meu imóvel. O que é isso? É a bondade do Senhor, né? E nessa época em que nós somos relativistas, nessa época em que nós não valorizamos uma referência, ser cristão é desafiador porque nós seguimos o livro. Né? Quando Deus ele instituiu o povo de Israel, uma das coisas para que orientasse o povo foi estabelecer a Torá, a lei. Então ele pega Moisés e ensina Moisés a escrever, escreve com Moisés, dá os mandamentos a Moisés, e aí ele então começa a discriminar, a colocar numa espécie de registro, num livro, aquilo que deveria ser a orientação. A bondade do Senhor, a identidade do Senhor revelada através do livro. E no nosso caso, nós entendemos que o livro é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então, Deuteronômio, capítulo 32, diz assim, disse-lhes, guardem no coração todas as palavras que hoje lhes declararei solenemente, para que ordenem seus filhos que obedeçam fielmente a todas as palavras dessa lei. Elas não são palavras inúteis. Amém? Essas palavras não são palavras inúteis, ponto. São a sua vida. Por meio delas, vocês viverão muito tempo na terra da qual tomarão posse do outro lado do Jordão. Então Deus, quando prometeu o estabelecimento do seu povo, numa terra, num território que Ele mesmo havia preparado para o seu povo, Ele então também entregou ao seu povo uma palavra, um escrito, algo registrado, para que pudesse ficar ali à mão, para que pudesse ficar ali acessível. E por causa desta palavra e por causa destas orientações, o povo então teria vida. Então são palavras que não são palavras inúteis, são palavras que fazem toda a diferença na nossa vida.
O Salmo, capítulo 33, versículo 6, que nós vamos ler, diz assim, mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca. A palavra de Deus, ela tem o poder de criar, e eu realmente acredito nisso. Acredito que quando nós nos expomos à palavra de Deus, nós estamos nos expondo a uma capacidade que Deus tem de criar em nossas vidas aquilo que ainda não existe, porque a palavra de Deus, ela é criativa na sua essência. Toda a criatividade do homem, toda a inspiração que o homem tem, se assemelha com essa característica de Deus. Deus é um Deus que cria, Deus é um Deus criativo. E quando nós nos expomos à sua palavra, quando você sai de casa, se arruma, vem para a igreja, e você senta aqui para ouvir uma palavra de uma pessoa igual a você, não melhor, não pior, igual a você, mas que está, de alguma maneira, compartilhando uma palavra da parte de Deus, eu quero que você entenda que essa não é uma palavra inútil, é uma palavra que cria dentro de você algo da parte de Deus e que fomenta em seu coração a vida de Deus, porque quando Deus fala, Ele cria coisas em nossas vidas. Posso ouvir um amém a isso? Assim seja, desse jeito. Então, quando essa semana eu estava lendo um livro, o autor é o Eugene Peterson, e ele estava falando que quando ele se sentiu sem inspiração para escrever, ele começou a ler as obras de Dostoiévski. E eu achei aquilo tão interessante, aí eu fiz uma pesquisa, aí li ali um pedaço de um livro interessante do Príncipe Mushkin, O Idiota, é um livro bem interessante, recomendo a leitura para você, mas o que esse autor ele quis dizer? Que quando nós queremos uma inspiração para escrever, ou quando nós queremos uma inspiração para reflexo daquilo que nós nos propomos a fazer, a gente lê, não é isso? Daí o estudo, que é a capacidade de adquirir conhecimento, e esse conhecimento ele vai sendo sintetizado, ele vai sendo transformado, ele vai sendo elaborado e dá a fertilidade da criação em nossas mentes. Por isso, nós, servos de Deus, gostamos de estudar e amamos o estudo. Porque quando nós estudamos, nós expomos a nossa mente a um trabalho onde vai ser impresso em nossas vidas uma criatividade. Então, seja lá o que você faz, qual área que você trabalha, seja lá qual for a sua área de atuação, se você quiser ir bem ou melhorar, você precisa estudar. Mas, quando nós estamos falando daquilo que é a vida de Deus, é desafiador, porque quando nós nos expomos à palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela cria em nós alguma coisa espetacular, tremenda, maravilhosa, extraordinária. A palavra de Deus cria vida dentro de nós, porque quando Deus fala, a palavra dele tem o poder de criar em nossas vidas aquilo que nós não tínhamos ainda antes. Então veja, eu quero dizer para você que nessa noite, pela fé, em nome de Jesus, alguma vida de Deus será criada dentro da sua vida, e você vai sair daqui com a vida de Deus criada, interiorizada, pelo poder da palavra de Deus que está sendo trazida aqui nessa noite. Amém? Eu creio nisso. Pois bem, Hebreus capítulo 11, versículo 3, esse texto também é um texto que até nós cantamos ele explica que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê foi feito, não foi feito através do que é visível. Esse texto mostra que a palavra de Deus, ou aquilo que é subjetivo, ou aquilo que não é concreto, chama à existência, produz a existir aquilo que ainda não acontecia. No mundo secular do empreendedorismo, o nome disso chama-se visão. A pessoa tem uma ideia criativa. Essa ideia criativa, ela produz uma inspiração. E então ele tem essa ideia criativa, ele tem uma inspiração, nada foi feito ainda. Mas ele começa a trabalhar em cima daquilo que primeiro surgiu como uma inspiração. Seja escrevendo um texto, seja fazendo um desenho, seja fazendo uma comida,
Então você tem a imagem dos sabores, isso combina com aquilo, você imagina, vai funcionar e faz. Um inventor, antes da invenção acontecer, ela precisa ser inventada dentro da sua cabeça, né? Então veja, esse poder criativo de Deus, que é gerado pela palavra e que libera a vida, ele não acontece de uma forma concreta por algo concreto. Vem pelo poder da palavra, gera em você uma inspiração. Essa inspiração gera em você poder de decisão. A inspiração da palavra de Deus gera no seu coração uma criatividade para ir na direção das coisas de Deus, fazer da maneira como Deus lhe orienta, seguir os caminhos que Deus fala que você deve seguir, e isso produzirá o efeito de Deus na sua vida. Ou seja, a palavra de Deus, ela quando é liberada, ela produz em nós uma capacidade de enxergar aquilo que antes não enxergávamos, de produzir saídas que nós nem sabíamos que elas existiam, de ter ideias que nós não sabíamos que elas poderiam chegar até nós, e com isso nós temos o direito de escolher, optar. Então agora, influenciado pela palavra, eu posso fazer do jeito que me foi sugerido, ou eu posso fazer do jeito que eu quiser, de outra maneira. Pois bem, é sobre essa palavra de Deus que eu queria trazer a você uma mensagem da parte do Senhor, porque a palavra de Deus é a expressão da bondade do Senhor. Amém, queridos? Então veja, eu posso impedir Deus de ser bom para comigo. Eu posso impedir Deus de fazer coisas boas para comigo. Quando eu ouço a palavra que produz vida, quando eu ouço a inspiração que traz criação dentro do meu interior, quando a criatividade de seguir a direção daquilo que eu fui inclinado a fazer chega, e eu considero uma palavra inútil. Por isso, lá no livro de Deuteronômio, Moisés, ele ouviu de Deus e falou, olha, não considera essas palavras inúteis. São palavras úteis. As coisas acontecem dessa forma, né? Eu recebi uma mensagem do Ricardo, muito interessante, semana passada. Eu esqueci o nome do cara, da teoria dos jogos, é Zask. Nash, não é Zask, é Nash. John Nash. E ele me mandou uma passagem do filme Uma Mente Brilhante, uma pequena cena, onde fica concluído que aquilo que é bom para mim, quando também é bom para todos, a colheita é maior, a abrangência dos resultados ela é mais expressiva, ou seja, eu lucro mais quando aquilo que eu quero, quando aquilo que eu faço, ou quando as minhas ambições não são egoístas, mas elas são ambições que focam o coletivo. Impressionante! John Nash precisou estudar, precisou ficar anos e anos, né, numa faculdade, estudando em Harvard. Eu tive esse insight lá no retiro de carnaval com uma porta do ar-condicionado. Deus revela as coisas, a vida de Deus é liberada, e isso é criado de uma maneira que às vezes a gente nem sabe. E as mentes mais brilhantes, elas precisam elocubrar, né, a miúde, para complicar ainda mais, a fim de chegar àquele conhecimento. Mas não, Deus ele revela o conhecimento dele para você de forma simples, de forma palpável, de forma onde não há uma pessoa que tenha que ter uma erudição maior, também não há uma pessoa que seja incapaz de compreender, porque ele nivela todos nós quando ele revela, segundo a capacidade que nós temos de entender, a palavra dele que se torna vida. E qual é a chave que libera essa capacitação de compreensão dos mistérios e das revelações que Deus tem para a nossa vida? Repita comigo, a fé. A fé. A fé, ela é a chave que libera a nossa mente, que abre a porta da nossa mente para alcançarmos uma capacitação de Deus para nos revelar aquilo que ainda não sabemos, aquilo que ainda não chegou, aquilo que ainda não existe. Não há poder maior,
criativo na face da terra do que a capacidade que você tem de ouvir a voz de Deus através da fé. A fé abre portas para que você ouça a revelação do Criador, daquele que cria todas as coisas. Portanto, não seria incorreto eu lhe afirmar que quando você crê e quando você está diante de Deus e você acredita na palavra, não considerando a palavra inútil, tudo na sua vida vai ser transformado para melhor, porque você vai ter a revelação do que você já faz e do que você pode melhorar. É impressionante porque às vezes a gente ouve a seguinte expressão, né? Que Deus trabalha no silêncio. Eu não sei você, mas para mim, uma das vozes mais poderosas, ou a voz mais poderosa, é a voz calada. Aquela voz que não fala. Porque ela tem um poder de nos convencer de uma maneira tão profunda. O silêncio, ele revela para nós muita coisa que nós não conseguimos ouvir quando há barulho. Não conseguimos alcançar quando nós estamos distraídos com muita coisa. Por isso, uma das disciplinas que a palavra propõe para o nosso coração é a meditação. Quando Josué estava lá, Moisés morreu, Josué agora mais jovem, sem experiência na liderança, preocupado, nervoso. Josué capítulo 1, Deus vira para Josué e fala, olha, não cesses, não para de ler este livro da lei. Leia a palavra dia e noite, medita nele dia e noite, para que você vá bem, para que dê certo. Tudo o que você faz na sua vida, a bondade do Senhor é revelada através da palavra de Deus. Então veja, eu desafio você a pegar o livro de Provérbios, 31 capítulos, leia um capítulo por dia e deixe que a sabedoria de Deus vá fazendo parte do seu dia a dia, deixe que a sabedoria de Deus vá impregnando a sua mente, vá inspirando você, vá criando em você respostas às questões da vida que talvez você não tivesse antes, mas que estão ocultas e que precisam de um coração que crê, porque só consegue ler aquele que crer. Portanto, a palavra ela é acessível, a palavra está disponível, mas se eu não enxergo lucro, se eu não enxergo vantagem, se eu não enxergo benefício, se eu não enxergo o que vai me beneficiar, se eu não enxergo aquilo que eu vou ganhar, se eu não enxergo o quanto é bom, eu não vou ter ânimo para ler a palavra de Deus. Portanto, a dificuldade que nós temos e, por fim, abrimos mão da revelação de Deus para que Ele revele a bondade dEle para nós, é a incapacidade que nós temos de crer que Deus tem os conselhos que nós precisamos receber em nossas vidas, que Deus é aquele que apresenta para nós o caminho, que revela a verdade e que tem a vida. Cada um de nós tem a sua opinião. Vivemos numa época relativista, mas nós somos o povo do livro, o povo que é fundamentado na Bíblia, que é a regra de fé e prática. Por isso medita na Bíblia, por isso busca na Bíblia. Mas não faz isso porque o pastor diz para fazer. Faz isso porque traz benefícios incontáveis à sua vida e muda a história da sua vida. Porque quando a Bíblia está sendo lida, estudada, pesquisada, buscada, a palavra de Deus ela é ouvida e a palavra de Deus não é inútil. A palavra de Deus ela é criativa, ela cria coisas em nós que vão nos dar o poder de decisão diferente daquele que nós teríamos antes. Ou um poder de decisão diferenciado, que nós nunca faríamos, porque cada um de nós tem uma tendência natural. Cada um de nós tem o seu jeitinho. Cada um de nós gosta de uma coisa de um jeito, cada um de nós tem um temperamento de outro jeito, cada um de nós tem a maneira de ser, de pensar, cada um de nós. Mas há uma revelação de Deus que entra em nossas vidas e nos faz ajeitar as coisas de forma que a nossa vida vá bem, de forma que as coisas funcionem e deem certo. O profeta Isaías chega a dizer, como é que vocês vão, guias cegos, cego guiando cego, ambos cairão na cova.
É preciso que você entenda que há uma referência da parte de Deus, há uma referência de Deus para as nossas vidas, para que a gente não tropece, para que a gente não caia, para que a gente viva uma vida estável, segura, feliz, pautada na rocha, firme naquilo que nós decidimos, sabendo e certos de que nós estamos garantidos pelo Deus que cria todas as coisas e Ele não vai falhar conosco. Amém? Eu quero falar então com você sobre Mateus capítulo 4, versículo 4, e essa disposição mental que é experimentada por aqueles que são expostos pela palavra. Mateus capítulo 4, Mateus ouviu isso, viu isso e escreveu, deixou registrado, falando de uma posição, de uma resposta de Jesus. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Nós somos craques em ter atenção àquilo que é concreto, àquilo que é objetivo. Nós somos craques em estar atentos e perceptivos àquilo que nós podemos, de alguma forma, perceber. Seja pelo tato, pela audição, pela visão, pelo olfato, pelo paladar, pela visão, nós conseguimos enxergar e aí você consegue se prevenir, reagir ou antecipar, você consegue decidir alguma coisa com base na sua percepção. Mas Jesus ele vai além e ele fala o seguinte, não é só de pão, das coisas concretas, das coisas que são visíveis, daquilo que de fato grita que você vai viver. Há uma outra vida que está oculta, que está escondida na palavra de Deus e que revela a bondade de Deus. Pergunte-se, será que o trabalho que Deus teve foi inútil? Quantas pessoas já morreram por causa desse livro? Quantos e quantos durante a história já tentaram acabar com esse livro? Se você estudar a história lá de Roma, teve um imperador louco que tacou fogo em tudo, e ele tacou fogo em todos os livros que tinham. Esse livro resiste, sobrevive. É impressionante que aquilo que Deus deixou para nós tem uma utilidade espetacular e com um único objetivo, que você viva a bondade do Senhor na sua vida. O Deus que é bom quer que você viva a bondade dele no seu dia a dia, na sua vida. O Deus que é bom quer que você seja feliz. O Deus que é bom quer que vá tudo bem na sua vida, quer que as coisas deem certo para você. Então Deus te mostra o caminho. Jesus chega a dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então é sobre isso que nós estamos falando nessa noite. Porque o Evangelho, ou o texto da palavra, ou a palavra de Deus, cria uma nova disposição mental que nos faz experimentar uma profunda satisfação quando nós nos sentimos justificados. Porque se tem uma coisa que nós adoramos fazer contra nós mesmos, que nós temos prazer em fazer contra nós mesmos, é um negócio chamado autopunição. Nós nos sentimos errados o tempo todo. Nós nos sentimos inconvenientes o tempo todo. Quando você está gordinho, você usa uma roupa para disfarçar que você está gordo. Quando você está magro, você usa uma roupa para disfarçar que está magro também. Nós nos sentimos impróprios o tempo inteiro. E essa capacidade que nós temos de nos sentir impróprios traz para nós uma punição. Então, tem gente que foge só para não ter que enfrentar a situação. Então veja, a gente aí fica se punindo. A gente fica se punindo porque é feio, porque não é inteligente, porque não teve pai, porque não teve mãe, porque não tem dinheiro, porque não comprou o tênis da marca, porque não usa o iPhone 11. A gente fica se punindo porque é careca. Fica se punindo porque é cabeludo demais, fica se punindo porque perdeu o cabelo. A nossa insatisfação faz com que nós sejamos os nossos próprios algozes. E a nossa infelicidade, ela não precisa estar do lado de fora. Nós nos tornamos os nossos piores inimigos. Romanos, capítulo 3, versículo 24, fala de uma realidade que só o Evangelho pode criar na sua vida, que é que a verdade de que você foi justificado gratuitamente pela graça de Jesus, por meio da redenção que há nele.
Você foi justificado de graça, não precisa fazer mais nada, você já foi justificado. Você não precisa dar desculpas, você não precisa se justificar para ser o que é, pensar o que é, ou, de alguma maneira, diminuir o impacto daquilo que te envergonha. Você não precisa, de alguma forma, preocupar-se em agradar, porque você já foi justificado gratuitamente através daquilo que Cristo já deu para você. O Evangelho, ele nos dá a capacidade de nós aceitarmos a nós mesmos. E essa palavra é uma palavra que gera vida dentro de nós. Quando nós estamos travando uma batalha contra a nossa própria mente e nos sentimos culpados, nós não queremos fazer as coisas. Quantos acordam e falam: eu não me sinto apto para ir trabalhar hoje, eu não me sinto bem para ir estudar hoje, eu não me sinto bem para ir na igreja assistir um culto hoje, eu não me sinto bem para falar com tal pessoa, ou para conversar o que eu tenho que conversar, eu não me sinto bem. Essa autopunição é uma incapacidade de compreender aquilo que Cristo já fez por nós. Mas quando nós nos expomos ao Evangelho, o Evangelho diz para você que você não precisa de desculpas, você não precisa se justificar, Cristo já justificou você. Justificar é pagar o preço do pecado. Pecado é aquilo que erra, que é desagradável. O pecado é quando não acerta. Então, as coisas quando não estão certas, a gente fica incomodado, fica chateado, né? Quando a gente faz uma coisa errada, a gente fica aborrecido. Quando a gente faz uma coisa que não deveria de fazer, nós nos punimos. Quando agimos de maneira equivocada, nós nos sentimos inconvenientes. E essa é uma das características que o pecado faz contra as nossas vidas. Ele tira das nossas vidas a capacidade de produção, porque quando nós estamos aborrecidos e chateados com a nossa própria postura, com a nossa própria história, com aquilo que nós mesmos fizemos, ou com aquilo que nós não conseguimos fazer, nós nos travamos, nós nos bloqueamos, e nós impedimos a nós mesmos de continuar a caminhar, porque a gente fica desanimado. Mas o Evangelho fala que Cristo Jesus já te justificou. Você não precisa ter medo de ninguém, você não precisa ter vergonha de ninguém, você não precisa arrumar desculpa para ninguém, porque ninguém precisa te aceitar, porque Cristo já te aceitou. E quando essa verdade ela entra no seu coração pela fé, e você acredita que você não precisa justificar nada para ninguém em tempo nenhum, porque Cristo já te justificou pela graça, aí você se sente livre. Por isso que a Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso te faz bem. E você bem, você produz melhor, trabalha melhor, namora melhor, é um melhor profissional, tem até vontade de estudar melhor. Quando você está bem, tudo vai bem na sua vida. O Evangelho, a palavra criativa de Deus, a palavra que entra em nossas mentes e produz uma disposição mental diferenciada, nos leva à compreensão de que nós somos justificados pela graça em Cristo Jesus, que a gente não precisa fazer nada para se sentir bem, não precisa fazer nada para provar nada para o outro. Não é pelas obras que nós vamos provar o valor que temos para o outro. Nós recebemos o valor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, mesmo nós sendo pecadores. E se esse valor entrar na minha vida, eu vou me sentir bem comigo mesmo. Pode até me abandonar pai e mãe, mas o meu Senhor, Ele vai cuidar da minha vida. Eu posso ter todas as portas fechadas na minha cara, mas eu sei que quando uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, porque o Senhor é o dono das portas. Ele abre e Ele fecha, e Ele vai me levar e vai me conduzir no caminho que Ele quiser. Então, quando eu estou justificado, eu me sinto bem comigo mesmo, e esse poder é a revelação da bondade de Deus na sua vida. A bondade do Senhor é revelada através da sua palavra. Separei aqui outra parte, o ponto 2, então o primeiro ponto: o Evangelho cria uma nova disposição mental. Você experimenta profunda satisfação em você mesmo quando descobre que foi justificado por Cristo. 2, você recebe uma disposição de espírito que lhe será uma possibilidade, que lhe será um poder que vai dar a você o domínio sobre as suas emoções.
Você recebe um poder, uma capacidade que vai lhe dar autoridade sobre as suas emoções. Isso vem através do Evangelho, através da palavra de Deus. Então veja, você é capaz de gerenciar as suas emoções de uma forma tão intensa que você vai transformar as tragédias da vida numa inspiração para a instrumentalização da bondade de Deus na vida dos outros. Eu confesso aos irmãos que eu fiquei chocado com uma reportagem que eu ouvi na Band News, eu não estou fazendo propaganda, estou só citando o veículo que eu ouvi, né, sobre um homem chamado Rubens. Rubens era casado com Madalena. Em 2013, Madalena, no centro do Rio, uma polonesa, casada com esse brasileiro, possivelmente curitibano, engenheiro. Ela estava no centro do Rio de Janeiro, grávida de 5 meses, e ela pisou no fio, encostou no poste, morreu eletrocutada. Morreu ela e morreu o filho que estava na barriga. A reportagem que eu ouvi agora, sexta-feira passada, na rádio, foi com o Rubens, o marido dela, 2020. E ele dizia o seguinte: foi terrível quando eu tive que ligar para a mãe da Madalena, lá na Polônia, e diante dela, no Hospital Souza Aguiar, aquele corpo nu, deitado numa cama de metal fria, e eu dizer para aquela mãe: a sua filha morreu. De que forma? Porque encostou num poste, pisou num fio. Ele sentiu essa tragédia de uma maneira tão poderosa na vida dele, mas ele não parou na tragédia. Ele entrou com uma ação contra a Rio Luz. E essa ação foi vencida em 2016, e ele ganhou 2.400.000 reais de indenização. Não recebeu dinheiro até esse ano. Esse ano recebeu. Sabe o que ele fez com o dinheiro que ele recebeu? Ele contratou uma empresa de engenharia para auditar todos os postes de luz do centro do Rio de Janeiro, para que outras pessoas não tenham suas vidas roubadas, ceifadas, quando encostarem em postes ou quando estiverem nas chuvas, tocando num fio e morrendo eletrocutado. A rádio soube disso, foi procurar e falou: vem cá, Rubens, você poderia estar usando dinheiro para qualquer coisa. E sabe o que aquele camarada falou? Ele falou o seguinte: eu sei que eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu não quero que outras pessoas vivam o que eu vivi, passem pelo que eu passei, sintam o que eu senti. Eu não seria uma pessoa feliz. Eu não seria uma pessoa feliz se eu pegasse aquele dinheiro e usasse para o meu benefício, sabendo que tem gente que vai morrer quando chover e encostar nos postes. Resultado que foi feita já uma vistoria em mais de 200 postes, em pelo menos 12 deles foram encontradas irregularidades, e em 4 deles estava um risco iminente de morte para quem encostasse. Então veja, é gente que faz da tragédia um chamado. É gente que faz de um episódio negativo na vida, da aflição que a vida produz, não um bloqueio que trava a sua existência e que traumatiza, e você fica preso naquela lama, daquele mar da história que você nunca mais vai romper. É gente que pega aquela história e fala: o que Deus quis fazer na minha vida através desse processo? O que eu posso fazer com isso? E aquele homem saiu dessa tragédia da bondade, saiu dessa tragédia através da bondade. Mas esse camarada é longe demais, né? Hoje eu recebi uma notícia, que também não foi uma notícia boa, né? A mãe do pastor Leoneir, que hoje está em Salvador, amigo meu de muita longa data, Leoneir da Rosa, a mãe dele teve um AVC e faleceu. E eu liguei para ele, passei uma mensagem para ele para dar para ele as minhas condolências. Olha o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Obrigado, pastor Ângelo. A gente está com o coração, apertado, mas confiando de que Deus faz tudo perfeito, né? A Bíblia diz que Ele é bom em todo o tempo. Eu peço que vocês orem, por nós, orem para que a gente, que nós também recebamos, esse consolo, esse conforto da parte de Deus, tá? Amém, queridos? Entenderam o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa que perdeu a sua mãe
E ele não estava morando perto dela, está morando lá em Salvador. Aí a sequência da gravação, eu estou aqui na empresa, recebi a certidão de óbito, vou tentar comprar uma passagem para tentar ir no sepultamento da minha mãe. Mas você vê o que o Evangelho faz no coração de alguém que sofre uma tragédia. O que eu quero dizer para você é que o poder da palavra de Deus, ele entra na sua vida para dar um jeito nas suas emoções, para colocar as coisas no lugar que elas têm que ficar. Nós não fomos chamados para ser dominados por nenhum tipo de emoção. Não, Deus nos deu o poder para vencer todas elas. Tem dias, querido, que a gente não quer nem levantar da cama, que a gente está mal, né? Tem dias que nós não estamos bem. Entenda que o Deus que nós servimos, Ele nos dá o poder. Entenda bem, vou repetir. O Deus que nós servimos, Ele nos dá poder. Poder para que mesmo que as coisas vão de mal a pior, a gente consiga superar todas as emoções que nós sentimos nas nossas vidas. E eu louvo a Deus pela vida de Noêmia, que está sentada aqui no lugar dela. Porque depois de uma perda muito preciosa da sua irmã, a Noêmia passou por um processo de poder da palavra de Deus no seu coração. O jeitinho dela, com as características dela, com as coisas boas e ruins dela, Deus ministrou sobre a vida dela e ela agora tem poder para vencer as emoções. As emoções não acabam, as emoções continuam, mas Deus nos dá uma capacitação, nos dá um poder e nós conseguimos dominar as emoções que às vezes vêm para nos destruir. Às vezes vem para trazer infelicidade, às vezes vem para roubar o fluxo da bondade do Senhor em nossas vidas. Nós servimos a um Deus cuja bondade é revelada através da palavra, e essa palavra, ela vai nos dar poder para que nós não fiquemos amedrontados, atemorizados diante das más notícias. Deus é o Deus que enche a nossa vida de poder. Terceiro ponto e último, né? Romanos capítulo 8, 31. A palavra de Deus faz com que pouco a pouco os seus medos sejam substituídos por coragem. Pouco a pouco os seus medos são substituídos por coragem. Romanos 8,31 diz exatamente isso. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Diante dessas coisas. Se Deus é por nós, eu tenho coragem. Se Deus está do meu lado, eu não vou ficar acuado. Se Deus ele se levanta para me defender, quem é que vai me atacar? Quem será contra nós? Veja, esse é o Romanos 8,31, que é antecedido pelo Romanos 8,28. Sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, que estão vivendo segundo o seu propósito. Pouco a pouco, a palavra de Deus vai entrando nas nossas vidas e vai destruindo os medos que impedem você de viver uma vida normal, mesmo que você more no Rio de Janeiro. Deus nos dá o poder, através do Evangelho, de nós sentirmos paz, seja lá o lugar onde você estiver. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O poder da palavra que não é inútil, o poder da palavra que revela bondade, o poder da palavra que foi para que nós vivamos por meio dela, esse poder vai entrando em nossas vidas e vai arrancando os medos, vai arrancando os temores, vai arrancando as preocupações, vai arrancando as tragédias que nós sofremos de antemão, ainda que não tenham acontecido, as preocupações da nossa mente. E nós podemos tirar onda e falar, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, e se Deus é por nós, só o poder da palavra de Deus faz isso. Nós não paramos nos que são contra, nós paramos em Deus. Nós não paramos nos nossos inimigos, nós paramos do lado daquele que defende a nossa causa e nos protege contra todos os inimigos. Quais são os inimigos que você tem? Chama Deus para entrar contigo nessa luta. O poder da palavra faz isso. Vai gerando no seu coração, pela fé, esse poder que impacta o seu dia a dia em áreas importantes. A gente viu aqui o testemunho da Leila. A Leila que teve um câncer e fez uma cirurgia terrível e vive no que para muitos é uma limitação.
E a Leila veio aqui na frente, você talvez estivesse aqui no dia, deu testemunho e falou: Deus me deu a capacidade de continuar viva, eu vou aproveitar os meus dias sem medo da morte, sem medo da doença. O poder da palavra do Senhor tira o medo da doença. Porque tem gente que vive com medo de ficar doente, medo da doença. Não é desculpa para você não ir ao médico fazer um check-up, não é isso. Mas existe uma certa característica que deixa você apavorado. E qualquer coisa você quer procurar o médico, qualquer coisa você fica nervoso, qualquer coisa você diz, vou morrer. Não! A palavra do Senhor liberta você do medo, seja de andar de avião, seja do medo de qualquer doença, porque Ele é a tua cura. Amém, queridos? Amém? Aleluia! Ele te liberta do medo. O medo que impede você de arriscar. Porque às vezes a gente não arrisca, né? E a Bíblia manda que a gente arrisque. Moisés estava diante do Mar Vermelho, e Moisés orando, com medo, preocupado, travado, e Deus falou para ele: arrisca, mete o pé na água. As coisas vão acontecer, vai adiante, acredita, vai além, dá um passo, entra com tudo. Eu imagino como deve ter sido apavorante para Pedro, quando Jesus falou para ele: sai do barco, e Pedro, é para sair mesmo? E saiu. Às vezes, a gente tem que arriscar sair do barco no meio da tempestade, porque Jesus mandou. Arriscar pisar na água, porque Deus falou: vai, agora é hora de andar. A palavra do Senhor, ela entra nas nossas vidas e tira de nós o medo de arriscarmos, porque só chega quem arrisca. Muitos param processos fundamentais na sua vida. Muitos param projetos que seriam maravilhosos e seriam projetos tremendos, porque têm medo de arriscar. A palavra do Senhor, ela vai entrando na sua vida e vai gerando paz, vai gerando poder, vai gerando autoridade, e aí você não tem medo de arriscar, e você vai além, e você age pela fé, em o nome do Senhor. E quando você age pela fé, o Senhor vai tomando conta de todos os detalhes, e vai revelando a bondade dele sobre a sua vida. Amém, queridos?